mais um episódio do podcast ON na TV, hoje com um convidado mais que especial. Nós estávamos aguardando que ele viesse conseguir a agenda do César Romão, está aqui conosco. César, é uma honra recebê-lo, né? César Romão, conferencista, escritor. O livro que ele me trouxe aqui são vários títulos de livros, né? É uma pessoa que transmite o que o ser humano precisa entender para melhorar a sua vivência entre si e com seus semelhantes. Enfim, César Romão, uma honra, viu? Eu vou querer que você depois dê um autógrafo nesse livro para mim aqui, porque não é todo dia que eu tenho esse prazer, César. Não, uma alegria é minha, Otávio. Eu fico muito feliz. Nós nos conhecemos há tantos anos, frequentei muito, né, os seus eventos, muitas vezes entrevistado por você nos seus eventos, né? E agora essa conversa mais próxima, né, de amigo mesmo, é muito legal. Aliás, eu acho que nós temos que cuidar das nossas amizades antigas, como a sua o é para mim, porque talvez a gente não tenha nem tempo mais de fazer novos amigos com amizades que durem 40 anos, né? Sem dúvida. Então vamos cuidar daquelas que já temos. Sem dúvida, César. A gente estava falando hoje, o Tisso, né, que eu te contei que veio aqui, do tempo, né, que a gente tem e utilizar ele da melhor forma possível, né, porque passa tudo muito rápido, né, César? O tempo é o senhor do destino. Aliás, é a nossa principal prioridade e dádiva. Né? É o tempo. É o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Nós temos que saber o que fazer com ele, como fazer, e ele passa. Ele tem validade. Verdade. A gente precisa entender isso. Verdade. E César, como é que você está sentindo o Brasil e o mundo hoje com tantas mudanças, né, de tudo aquilo que a gente já viveu em várias fases da nossa vida, né? Eu acho que eu nunca imaginei encontrar um mundo do jeito que ele está hoje em dia. Eu estou errado ou não? Otávio, eu tenho livros em 51 países hoje e a gente conversa com essas pessoas, né? Rússia, Alemanha, Itália, terra do nosso querido Fernando Mauro, né, que ele tanto ama. Sim. E a gente conversa e eu vejo que lá fora eles falam sobre as mesmas coisas que falamos aqui. Sério? Eles discutem as mesmas coisas que discutimos aqui. Em relação ao Brasil, Ulisses de Guimarães, quando entregou a Constituição ao Brasil, ele disse uma frase que parece-me que foi esquecida, né? Eis aqui a nossa Constituição. Discordar, sim. Desrespeitar, jamais. Então, essa frase ela poderia ser aplicada hoje nesse país que tanto amamos, que é o Brasil. Nós temos que avaliar se nós estamos discordando ou desrespeitando os 250 artigos da nossa Constituição, mais as 90 emendas. Essa é a pergunta que o povo brasileiro tem que responder, na minha opinião, e a política brasileira também tem que ter essa resposta. César, isso eu acho que é o mais importante. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Então, não é desrespeitando que você vai fazer um país melhor. Muito pelo contrário, né? A democracia existe justamente para que você possa ter a sua opinião e poder dialogar. Através do diálogo, você consegue conquistar algo que possa favorecer ambas as partes, né? Otávio, nós temos ainda no Brasil uma geração de saqueadores. A gente precisa elevar esse processo. Se tombar um caminhão de alimento numa via pública, em 15 minutos ele será saqueado. É verdade. Impressionante. O dia que tombar um caminhão de alimento numa via pública e as pessoas se reunirem para colocar os alimentos ali no acostamento ou na calçada, esperando que o dono recolha, nós teremos um Brasil melhor. É verdade, César. Você acabou de falar um fato que a gente às vezes acompanha no nosso dia a dia, né? Eu já vi, né, um caminhão tombado em 2 horas, levaram tudo que tinha dentro. Isso quando não saqueiam mesmo, né? Quando levam o caminhão inteiro embora. Se você tiver um blackout em alguma parte da cidade, o efeito será o mesmo.
Então, nós temos ainda um espírito cívico a ser trabalhado. E olha que o brasileiro ele tem uma paixão de ser brasileiro, né? Só no futebol. No futebol. E né? no futebol, mais ou menos. Né? O meu time recentemente tomou de 2-0 aí, paciência, né? E se você volta lá no replay, no horário do hino nacional, 2 jogadores só estavam cantando, enquanto os brasileiros ecoavam ali no Allianz o hino nacional. Nós precisamos melhorar o nosso processo cívico. O que é o processo cívico? É o processo não só de amor à pátria, mas de respeito à pátria. Que o seu respeito se transforme em atitudes cívicas. Eu respeito a pátria, mas eu não canto o hino nacional. Eu respeito a pátria, mas eu não tenho atitude cívica. Então, basta você... O trânsito é um grande reflexo, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Eu conheço o trânsito de todas as grandes cidades do Brasil. É tudo igual. Se você abrir o farol, você não sair, eles mandam orações maravilhosas para você, né? Palavras maravilhosas. Então hoje o pessoal está muito impaciente, perdeu-se a gentileza. É esse ponto que eu quero chegar, porque o César ele tem um feeling, uma percepção, né? Não é à toa que... São quantos livros já? São 25, Otávio, ao longo da carreira, 51 países. 51 países. Então, o César, eu queria que você autografasse aqui para mim, César. Com o maior prazer. O César é uma referência quando a gente fala em conferências, e ele tem uma visão que eu acho muito bacana, que é o contato que ele tem há muitos anos com as Forças Armadas, onde o César participa de várias palestras, enfim, né, dentro do setor das Forças Armadas. E eu tenho essa percepção, César, que as Forças Armadas são uma referência para o nossa civilidade, para o nosso ser brasileiro, né? O respeito pela pátria, como você bem falou agora há pouco, e com a moralidade que o ser humano deve ter junto ao seu país, né? Então eu aprendi muito, convivi, visitei, tive presente, né? E fico muito emotivo quando eu percebo que as Forças Armadas, a brasilidade existe mais do que na política lá de Brasília, por exemplo. Eles são criados para defender a pátria, né? O meu trabalho com o Exército Brasileiro, ao longo da carreira, acho que foram mais de 80 treinamentos. Começou com o general Roberto Albuquerque, o então comandante do Exército Brasileiro, na primeira gestão, nosso atual presidente. Na época, o então coronel Morata, que hoje é general, né? E o tenente Anselmo Cassiano, que hoje dá aula em Washington. Foi um trabalho que teve início, o Exército começou um processo de qualidade, né, que está funcionando até hoje, né, funciona até hoje, um projeto maravilhoso. Recentemente tive o privilégio de rever o general Roberto Albuquerque, continua brilhante, uma mente brilhante, e nós temos muito a aprender com eles. Pouca gente sabe, Otávio, a formação que um general tem. É uma formação promissora. Muitos deles têm pós-doutorado, muitos têm graduações internacionais. Então, o general hoje, eles são praticamente preparados para a função deles. E eu admiro muito o Exército Brasileiro, tenho muito orgulho de ter realizado e continuo realizando esses treinamentos todos na área de liderança e motivação para eles. Sem dúvida, César. Eu acho que é um exemplo, né? E eu já tive a oportunidade de poder estar junto com os comandantes das Forças Armadas e ver a forma das quais eles são tratados, como eles lideram, né? Porque hoje você liderar um batalhão é diferente, mas é parecido com a liderança de um líder que tem uma grande indústria, uma grande empresa para comandar, né? E tudo isso você tem
na sua sensibilidade e traz isso para o mundo corporativo, para o mundo empresarial. Eu acho isso muito bacana, Sérgio. A liderança, na realidade, ela tem uma linha, né, e basta segui-la. Ela não existe o líder bom, o líder ruim. Não, o líder tem que ser muito bom. Sim. A primeira coisa de um líder, ele precisa ser seguido. Nem sempre ouvido. Ele não precisa ouvir o líder, você precisa seguir o líder. Sim. O líder tem que ter ideias que, quando ele olha para trás, as pessoas estão com ele. E a gente não vê isso hoje, né? A gente vê lideranças que querem se fazer ouvir, que querem se fazer mestres ali de alguma ação corporativa. E se você acha que você é líder, faça essa pergunta. Eu sou seguido nas minhas ideias? Se for, aí é um líder. Hoje, como você bem disse, né, o líder ele tem que ser líder não só de ser seguido, mas pelo exemplo que ele traz, né? A vida dele tem que ser exatamente aquilo que ele fala, que ele prega e que a forma com a qual ele vive, né? Então, o exemplo é o grande... Na minha visão, né? O exemplo é o... A palavra convence, mas quem arrasta é o exemplo. Você sabe que... Hoje, César Gonzalez, você falou palavra convence. Eu tenho ouvido muito, mas o exemplo eu acho que é o que mais convence mesmo. Todos os dias, eu chego na minha casa e antes de dormir eu me olho no espelho. E eu pergunto se eu fui útil. Aí eu faço uma avaliação do dia se eu fui útil. De repente eu não fui. Aí eu tenho o dia seguinte. Pô, tem que reparar isso. Sim. Então eu acho que o processo de liderança ele passa por aí. Né? O quanto você está contribuindo. O quanto você está sendo útil à sua sociedade, ao seu ambiente, à sua família, aos seus amigos. Passe a refletir, chegue em casa antes de dormir, pergunta se você foi útil. Cuidado que na primeira vez que a gente faz isso, a gente toma uma trombada. Vai se surpreender. Você vai se surpreender. É uma boa dica do César. Todo dia você, no final do dia, olha no espelho e vê se você foi útil, né? Eu acho isso... E eu tenho um lema, desde o início da minha carreira, né, que é um grande desafio para mim. E eu acho que para qualquer pessoa. Então, o meu lema é: César Romão, ande à sombra das suas palavras. Sim. Então, meu querido e amado Otávio, eu estou sempre em vigilância. Né? Por quê? Eu falei isso, mas eu estou caminhando nessa direção. Eu estou caminhando na sombra daquilo que eu digo. César, um exemplo é o Lalo Moreira, produtor musical, que aqui estava conosco agora há pouco, antes de iniciarmos o podcast, né? Que ele, quando ele encontrou, ele falou: aqui está o meu guru, né? Ele que me fez continuar o trabalho que eu faço hoje. Quer dizer, você foi útil para ele naquele dia. Eu adoro o Lalo. O Lalo é uma das maiores capacidades musicais que nós temos aqui no Brasil. Lançou grandes artistas, artistas. A música, o mundo da música precisa do Lalo por muito tempo ainda, Lalo. Um beijo para você. E eu acho que eu vou começar a usar essa sua técnica, viu, César? Porque eu acho que o ser humano, ele fazer o bem para outro ser humano é uma dádiva. Eu acho que a gente está nesse mundo para essa direção, né? E hoje em dia o mundo está meio chato, né, César? As pessoas estão mal-humoradas, as pessoas estão... Eu não sei, eu queria, antes do nosso podcast, eu falei, eu quero chegar nesse âmago do nosso bate-papo, César, para você me posicionar como é que você está sentindo o mundo hoje aqui no Brasil, no dia a dia, em São Paulo, enfim. Olha, hoje, Otávio, eu vejo que muita gente separou a alma da mente e do corpo. Então, a gente chega até a pensar que as pessoas não têm mais espírito, não têm mais alma, né? De tantas coisas terríveis que estão acontecendo. A união perfeita para que a gente esteja num estado universal de vida, na minha opinião, é você manter a sua mente e o seu espírito unidos, trabalhando juntos.
em eterna vigilância. Por quê? Porque a sua mente ela é pragmática, né? E o seu espírito ele é religioso. Ele tem uma crença. E aí você vai coordenar as duas coisas. O sucesso da nossa existência, ele depende de 5 colunas existenciais. Essas colunas existenciais precisam estar em equilíbrio e em convergência, quer dizer, uma ligando a outra. Se você trabalhar essas 5 colunas existenciais, Otávio, mesmo que você não queira, você vai ter sucesso. Você fala, eu não quero ter sucesso, mas se você trabalhar essas 5 colunas, você terá. Primeira força existencial, sua crença. Segunda força existencial, a sua família. Terceira, o seu trabalho. Quarto, os seus amigos. Quinto, a sua saúde. Não necessariamente nessa ordem. Anote as 5 forças existenciais e ponha na ordem que você quiser. Agora, olhe para ela, para essas forças existenciais todos os dias e se pergunte, elas estão em convergência e equilíbrio? Por quê? Se uma delas ruir, todas as outras caem. Então, um exemplo, Otávio, eu tenho tudo o que eu quis na vida. E aí um dia eu faço uma consulta médica em um dos grandes médicos que a gente conhece, que são nossos amigos, muitos entrevistados já por você. Ele diz assim, Romão, você tem 30 dias de vida, arruma suas coisas. As outras todas são derrubadas. A sua crença é derrubada, a sua família é derrubada, suas amizades são derrubadas. E as pessoas que conseguirem fazer este exercício, mesmo que não queiram, vão ter êxito na vida, vão ter sucesso. César, é impressionante a sua colocação da forma que você expõe, né? Eu já tive a oportunidade de ler um livro seu e assim, a vigilância, né? A gente tem que estar muito atento, né, César? Porque se a gente perde a mão, é difícil depois você recuperar esse tempo, né? Leva, né, um tempo. E tempo, como nós começamos a falar no início do nosso podcast, eu acho que hoje é o bem mais precioso que nós temos na vida, para poder usar esses 5 pilares que você acabou de colocar muito bem, né? Que é saúde, família, amigos, o trabalho... Crença. E crença, né? Então, tudo isso faz de nós um ser humano melhor a cada dia, né? Otávio, quando nós chegarmos diante de Deus, e esse dia irá acontecer, né? Ele só nos fará uma pergunta, na minha opinião. O que fizeste com o tempo que eu te dei? Sim. Porque o tempo é a grande dádiva. A existência é a grande dádiva. O resto são coisas que você vai ter que trabalhar. É verdade. Então, pensa bem na resposta que você dará ao grande arquiteto do universo, o que você fez com o seu tempo. Opa! E a gente tem o tempo para poder planejar o nosso tempo também, né, César? Porque assim, eu inicio uma semana, eu vejo a minha agenda e eu já me vejo fazendo as coisas que eu vou fazer para poder já ter uma preparação mental, até física, porque a gente tem que se deslocar de um lado para o outro. São Paulo é uma cidade, né? Eu estou sempre nos eventos, nas feiras, então a gente está sempre em deslocamento, logística e tudo isso. E quando a gente chega no final da semana, a gente olha assim e fala assim, pô, eu consegui, né, cumprir pelo menos com 80% da minha agenda que eu planejei lá no domingo, na segunda-feira. Isso traz uma satisfação para o ser humano, né? Otávio, você é o príncipe das feiras, né? Eu vejo assim. Se o Otávio não estiver numa feira, a feira não é boa. Então, quer ter a média, se a feira vale a pena visitar, veja se o Otávio está lá, entrevistando. Agenda. As pessoas usam muito a agenda para se sobrecarregar. E nem sempre o tempo que você dedica a muitas coisas é o necessário. Às vezes nós exageramos, dedicamos tempo demais a coisas que não requerem tanta prioridade. Essa é outra questão, é urgência e prioridade. As pessoas precisam saber definir o que é urgência, o que é prioridade.
Urgência é UTI. É. Né? É você ter que estabilizar uma situação. A primeira coisa que os médicos fazem quando uma pessoa entra, né, numa emergência do hospital é estabiliza. Estabiliza, estabiliza. A ordem é estabilizar. Não interessa o que aconteceu, tem que estabilizar. Óbvio. Né? Aí a segunda é a prioridade. Então, na tua agenda, eu vou deixar aqui uma pequena sugestão. É urgente, requer estabilização, é algo que realmente requer estabilização do pleito, né? Não, então é prioridade. Realize, mas não com urgência. A gente confunde muito isso. Né? E outra, agenda cheia não é sinal que você está sendo nutritivo. Também não é muito sinal. Tem gente que faz tantas coisas, chega no final do dia e ainda fica devendo muita coisa para a própria agenda. Né? Mas eu acho que com o passar do tempo, César, a gente consegue planejar a nossa agenda com mais sapiência, porque a gente sabe o que a gente consegue executar e a forma que a gente consegue. A gente se conhece um pouco. O ser humano, se não se conhecer, está aqui de passagem, não está exatamente... Aliás, tem coisa que você deve tirar da agenda, né? Ah, sem dúvida. Muitas coisas. Esse é um outro ponto, né? A gente tem que entender coisas que você deve e coisas que retirar, você tem que incluir. E incluir né? na agenda. Você falou crença, é uma coisa que tem que estar todo dia na sua agenda. Então... Eu faço minhas orações diariamente, né? Rezo por todos os meus amigos, rezo pela minha família, rezo pelos meus colaboradores que trabalham comigo, para que eles possam ter também esse lado de trabalhar em função daquilo que eu produzo. Então, tudo isso é uma orquestra, né? Sabe, uma vez eu perguntei, eu fiquei num mosteiro, e ali a gente orava, né? Porque ele tem uma diferença, né? Orar é o que a gente faz, né? Se dedicar à sua crença. Rezar é quando você está de joelho, na igreja ou em qualquer lugar. Sim. Né? E um dia eu perguntei para eles, durante uma reza, que todos estávamos lá praticamente de joelhos, eu falei, mas por que os monges rezam tanto? O dia inteiro, né? Aí ele disse assim, Romão, imagine, nós rezando do jeito que rezamos todos os dias, o mundo está nessa conturbação. Imagine se pararmos. Então, Otávio, essa sua atitude é louvável, é necessária, porque o universo ele é vibrátil. Né? A teoria das cordas confirma isso. Tudo é uma vibração. Esse movimento meu aqui agora movimenta moléculas por todo o universo. Então, uma coisa que você faz aqui hoje, que às vezes você acha que não tem reflexo, ela tem reflexo sim. Uma oração que você faz aqui, as pessoas que te rodeiam, que você pode achar às vezes que é inócua, não é. Ela tem reflexo sim. Então, orar é uma das coisas que devemos fazer sim. Sem dúvida. César, é uma honra, viu, conversar com você sempre. Ouvir você é muito bacana também, porque a gente aprende, a gente percebe coisas que às vezes a gente nem mesmo tem condições de perceber, e com você traz esses novos tópicos, né, na nossa vida, e hoje eu já tenho alguns que eu vou começar a pôr em prática aqui na minha vida, principalmente. E tudo isso reflete a sabedoria do César Romão, que além de conferencista, escritor, essa pessoa fantástica, né? Hoje você está na TV em quantos programas de televisão, César? Agora é no seu aqui. Né? Aliás, hoje antes de sair de casa, fica todo mundo dizendo para mim que eu acho da inteligência artificial. Ela não é nem tão inteligente e não nem tão sabidinha, né? Porque eu perguntei para ela hoje para quem eu daria entrevista. Ela respondeu, eu não sei. Sim. Então não confia muito aí na sua inteligência artificial. Mas eu estou em diversos canais hoje. Eu tenho participações na Rede Vida, na TV Aparecida, na Gazeta, Com o Brasil, esse canal espetacular aqui, meu abraço, Fernando Mauro, e toda a equipe de apresentadores aqui. E tem pelo Brasil, né? Porque eu frequento muitos programas de televisão cada vez que viajo. Então, toda vez que eu chego a uma cidade, eu sou convidado para fazer uma participação em diversos programas. Aliás, eu talvez seja aí o único conferencista
que tem todas as suas entrevistas guardadas, né? Eu tenho no meu canal do YouTube 1.200 entrevistas e vídeos. Inclusive a primeira entrevista do atual presidente aqui, Fernando Mauro. Primeira entrevista que ele fez, né, quando foi comigo. Outro dia ele duvidou que eu tinha, mandei para ele. Né? Nesse aspecto também, eu sou bem organizado. Eu acho que isso ajuda muito, viu, Otávio? Você também o é. Ser organizado com as suas atividades. É muito importante ser organizado na sua relação com os filhos, com netos, com a própria esposa, com a namorada. A desorganização, ela consome o nosso tempo. Sem dúvida. Gente organizada aproveita melhor o tempo. Sem dúvida, César. Eu acho que é um ponto também importante na vida de nós seres humanos. Às vezes nós mesmos nos sabotamos, né, César? Você sabe que o ser humano é difícil, né? Grande realidade. O ser humano sofre de algo chamado padrão repetitivo de comportamento. Quando nós não estipulamos um futuro, e por que pensar no futuro, Otávio? Porque é lá que a gente vai viver. Então você tem que discutir o futuro. Quando nós não criamos o nosso futuro, o mundo nos dá um. Normalmente é um futuro de prateleira. Está disponível ali, ele te dá, não é o que você criou. Sim. Então você passa a rodar, né, num padrão repetitivo de comportamento e às vezes é difícil sair. Você passa a repetir padrões, esses padrões vão te viciando e você não sai daquele ambiente. Inclusive, uma outra sugestão aqui, se afaste de gente que seca pé de arruda e faz samambaia pular do vaso, que tem bastante hoje, né? Essas pessoas estão ali para te deixar no seu padrão repetitivo de comportamento. É impressionante. Bom, eu quero agradecer, César, você ter aberto a sua agenda, estar aqui comigo no podcast ON na TV. Não é todo dia que eu tenho esse privilégio de estar com César Romão, além de amigo, um conferencista, escritor, um craque, uma pessoa maravilhosa. E obrigado, viu, César? Otávio, eu tenho muito orgulho da nossa amizade, tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho. Você é um ícone da televisão brasileira, acho que a TV deve muito a você, com seu pioneirismo, né, dentro das feiras. A gente nem sabia que a feira estava acontecendo, sabia quando o Otávio estava lá e está lá fazendo o programa. Foi uma honra para mim estar aqui hoje. Muito obrigado, César. Nós recebemos hoje César Romão, conferencista e escritor, aqui nesse podcast ON na TV. Eu quero agradecer pela sua audiência. Até mais.